Olá, professores! Hoje eu vou dar dicas de livros, né, e poemas que você pode utilizar na sua sala de aula para estimular a leitura das suas crianças. Você já pensou você trabalhar poemas da Cecília Meirelles? Você já pensou você trabalhar Ziraldo, não é? Você trabalhar Mauro Vasconcelos? Você lembra do Meu Pé de Laranja Lima? Um livro lindo para crianças, principalmente as crianças maiores, assim, de 8, 9 anos, lá no terceiro ano. E Pequeno Príncipe. As crianças do primeiro ano, você pode trabalhar esse livro na sala de aula, lendo fragmentos das histórias, são histórias longas. Eu trabalhei Júlio Werner, que não é nacional, mas eu trabalhei, não é? A Volta ao Mundo em 80 Dias, coisas que levam as crianças a sonhar e conhecer o mundo. Hoje nós temos um arquivo maravilhoso de livros e de autores nacionais. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, para quem está começando, Ziraldo, né? O Rolim, lá para as crianças pequenininhas, eu acho interessante. Tem esse livro aqui, ó, Juvenal, inclusive, esse Juvenal você pode fazer um joelhinho, né, pintar o joelhinho das crianças e depois da história, ou lendo a história, para eles irem para casa sonhando com o Juvenal, né, porque fala da criança, dessa correria, de machucar, de cair, a criança cai muito, machuca, e o joelho fica ali, ó, sofrendo, não é? Tem uma autora assim que eu acho que vale a pena vocês lerem para as crianças. Inclusive, esse tipo de livro é um livro que você pode fragmentar. Nas escolas tem esse livro. E outros autores que você pode trabalhar, como Monteiro Lobato, né? Principalmente porque nós estamos falando do dia 18 de abril, dia do nascimento de Monteiro Lobato, e por isso que toda vez que a gente começa um projeto de leitura, é interessante que seja numa data como esta, que significa muito pra gente, levando os personagens, contando a história dos personagens, não é? Tudo isso é importante. Porém, o que é que eu já tinha falado no vídeo anterior? De você estipular, né, organizar com as crianças um horário para você ler para as crianças. É o que nós chamamos de momento deleite, sem exigir nada em troca. E quando você dá às crianças, oferece às crianças uma sacolinha com um livro para ela levar, sabendo que você não vai precisar, ela não vai precisar de saber, de chegar e prestar conta da história do livro, nada disso. Leva. Se ela lê, ótimo, ela vai chegar entusiasmada, feliz, querendo compartilhar a leitura. Se não lê, não vai cobrar. O início é assim. O importante é que você vai plantando a sementinha. Outra coisa, eu levei para minha sala um poema da Cecília Meirelles uma vez. O que eu fiz? Eu tenho até aqui para mostrar para vocês uma caixa, tá? Essa caixa que eu levei, essa caixa sempre era na caixa de surpresa, que eu levava com uma surpresa. E num dos dias, depois que eles chegaram do recreio, estavam lá na sala de aula e tal, eu cheguei e coloquei a caixa em cima da mesa e eles acharam estranho, porque viu essa caixa num horário que não era comum, que era, geralmente eu levo a caixa na hora da rodinha. Então, o que aconteceu? Eu coloquei dentro da caixa um tamanquinho, um tamanco. Eu pedi, porque hoje em dia é difícil você achar um tamanco do jeito que era o tamanco antigamente, né? Do meu tempo, por exemplo. E levei um tamanco, pedi para fazer um tamanco pequenininho, pedi uma cineira para fazer um tamanquinho assim, grosseiramente, tipo que era antigamente, um pedacinho de couro ou de corvinho e o formato de um tamanco. Coloquei um tamanco. A hora que eu fiz um par, a hora que eles viram, ele falou assim, vai, tia, o que você está fazendo com o tamanco? Eu falei assim, o que vocês acham que eu vou fazer com esse tamanco? Não é? E fiz o tamanco mais ou menos na medida do pé de algum deles. Aí pedi para experimentarem, todo mundo pegou o tamanco, teve a oportunidade de pegar o tamanco.
Aí eu falei assim, agora peguei uma criança e pedi para andar com tamanco. Aí ela fez tac, 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 aquele troque-troque do tamanco. Depois que eles fizeram isso, riram bastante e tal, eu falei assim, agora escuta o que a tia tem para falar para vocês. Prestem atenção. Aí eu falei o seguinte, quem estiver me ouvindo, põe a mão na cabeça. Quem estiver me escutando, põe a mão no ouvido. Quem estiver me escutando, põe a mão no nariz. E falava cada vez mais baixo. Quem estiver me escutando, põe a mão no ombro. Quem estiver me escutando, põe a mão no peito. Quem estiver me escutando, coça a barriga. Quem estiver me escutando, tampa os olhinhos. Quem estiver me escutando, fecha a boquinha. E eles ficavam em silêncio. Aí eu comecei, troque, 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 ligeirinhos, ligeirinhos, troque, 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 vão cantando os tamanquinhos. Madrugada, troque, troque, pelas portas dos vizinhos vão batendo, troque, troque, vão cantando os tamanquinhos. E assim, eu fui lendo para eles o poema da Cecília Meirelles. Gente, quando eu terminei de ler o poema, eles ficaram assim, uai tia, mas como é que é isso? Por que troque-troque? Aí eu contei a história de quando eu era criança, como era as casas, a maioria das casas antigamente eram de assoalho. E eu lembrava, eu falei assim, toda vez que eu leio esse poema, eu lembro de quando eu era criança. Aí eu falei, se você perguntar o papai, a vovó, de repente a sua mamãe ou a sua vovó não viveu, né, uma casa de assoalho, mas ela conhece, né? Ou a vovó já viveu. No meu caso, por exemplo, eu morava numa casa de assoalho. Aí o que é assoalho? Aí eu vou levar um pedaço de madeira, a lembrar da madeira, sabe aquela madeira que a mamãe faz carne, aquele pedaço de pau de madeira, aquela tábua de bater carne, aquela tábua de cortar verduras, legumes dos cozinheiros, que eles vão associar, porque tem criança que nunca viu um pedaço de tábua, nunca observou. Ah, nas construções tem tábuas? Tem, aquelas tábuas que colocam antes de bater a laje. E você vai fazendo com que elas localizem uma tábua. Muito bem, o assoalho era daquele jeito. E a gente chamava assoalho, não é? Hoje, a gente fala que é a mesma coisa do piso. O piso era feito de tábua. E quando a gente andava, realmente fazia barulho. E naquela época a gente usava muito tamanco. E tamanco é feito de quê? De madeira. E aí, quando a gente andava, o próprio tamanco fazia o que vocês ouviram aqui. Só que da madeira ele bate mais forte. Troque, troque, troque. E esse troque, troque, troque é esse poema do tamanquinho me remete à minha infância, me leva para aquela minha infância. E observando esse barulhinho, a Cecília Meirelles fez esse poema, que era do tamanquinho. Assim como ela fez outros poemas, que ela falou do colar da Carolina linda, maravilhosa, brincando com o colar, como que o colar brilhava no colo, assim, ó, da Carolina. Ela fez outros poemas da boneca, duas meninas brigando por causa de uma boneca. Então você vai falando de forma que vai atraindo, as crianças vão tendo vontade de conhecer. Depois que você posta para eles, lê para eles, não esqueça de levar. A minha sugestão, eu fiz isso, eu levava, e vou até mostrar para vocês aqui, eu levava num cartaz grande o poema. Tinha vez que eu pedia num pedaço de papel pequeno que eles desenhassem, ou do jeito que eles quisessem, o poema. Isso aí era raro, porque para mim era um momento deleite. Não era para eles fazerem uma atividade. Mas tinha que criança que queria depois fazer alguma coisa do poema, queria desenhar, queria fazer alguma coisa com relação ao poema, e fazia, às vezes trazia de casa e eu colocava ali no mural. No mural que eu digo, no cartaz aonde estava aquele poema.
E eu deixava aquele poema na sala. E durante uns 5 meses, eu fazia isso 2 vezes por semana, até completar a quantidade de poemas que eu tinha na sala. Era a quantidade de poemas, a quantidade de criança que eu tinha dentro da sala. No final, cada criança se identificava com um poema. Gente, Cassimiro de Abreu, Olavo Bilac, todos eles iam para minha sala. Dessa forma, com uma introdução que pudesse atrair as crianças. Quando falava de Cecília Meirelles, quando eu falei que ela ganhou o prêmio ainda nova, novinha, criança, ela começou a escrever, eles ficavam encantados. E eu penso que eles até se imaginavam escrevendo. E foi assim que eles começaram a observar os brinquedos que eles gostavam, tudo que eles amavam, e começavam a descrever e a escrever poemas, escrever alguma coisa relacionada àquilo que eles gostavam. É trazer o autor para a sala de aula e mostrar para ele que esse autor é uma pessoa, um ser humano como eles, foi criança como eles, e que tanto o autor, esse autor que nós estamos trabalhando, esse poema que nós estamos trabalhando, assim como foi feito pela Cecília Meirelles, eles também podem fazer. E assim a gente vai criando na criança desejo de conhecer. Quem mais pode fazer? Na minha cidade, tem alguém que faz poemas? Ou algum escritor? Ou algum pintor? Não é? Então, a gente começa a despertar na criança o desejo também, não só de conhecer, mas como de fazer. Depois, eu fui fazendo, construindo com as crianças um caderno, né? Eu trazia o poema e fui construindo com as crianças um caderno de poesia. Um caderno de poesia onde elas tinham uma parte do caderno onde elas ilustravam do jeito que elas queriam e quando quisessem. Não era obrigada. Mas todos eles queriam, porque eles se sentiam motivados e incentivados a fazer isso. Aí desenhavam do lado. E com isso, nós fomos fazendo, montando o nosso acervo de poemas na sala. O que nós fazíamos? Às vezes nós colocávamos espalhado na escola os poemas que as crianças mais gostavam. Nem todas as crianças queriam ler poema, chegava um ponto que elas decoravam o poema. Vou colocar para vocês, fazer um vídeo mostrando para vocês as crianças ensaiando, porque queriam fazer o quê? Um recital de poemas, convidar os pais para apresentarem, para falarem, recitarem os poemas. E tudo isso vem através de um projeto de leitura com um objetivo final, porque eles querem mostrar aquilo que eles estão fazendo da sala. É importante que eles mostrem, que eles exponham o trabalho deles, não é? Até chegar ao que num livro, de repente chega no livro que eles constroem, como na minha sala também teve um livro, né, de poemas, cada um fez seu poema. Mas tudo isso é muito bem trabalhado. Agora, a gente não pode correr. A gente não pode pensar que a gente está perdendo tempo com uma única coisa. Por quê? Quando a gente trabalha com as crianças o poema, a gente pode trabalhar uma série de outros conteúdos. Por exemplo, depois do dia 18 vem aqui, o dia do índio. De onde a gente vai tomar conhecimento, a gente vai saber sobre o índio? São nos livros. Então tem livros que trazem, que abordam, que tem histórias infantis sobre os índios, sobre o índio, a nossa linguagem, não é? E isso eu vou falar para vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, eu quero, se você se identificou, se você gostou dessa dica do poema, levar o poema para a sala de aula, também nesse tempo de os 5 minutos, não é? Coloque aí um ok e compartilhe esse vídeo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.